O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quero saudar de coração todos os devotos de Nossa Senhora de Nazaré que estão presentes aqui no santuário e todos aqueles que nos acompanham em todo o Brasil. São milhares os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. São milhares as cartas que recebemos com agradecimentos, com pedidos de graças. Ali encontramos a urna com as cartas que nós recebemos. E nós agradecemos a Deus, porque Ele nos deu a Virgem Maria como mãe, e ela intercede por nós, por todos os filhos que a ela recorrem com fé, com devoção. Nós já estamos começando os eventos em preparação ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano de 2017. E o primeiro evento que teremos é a apresentação do cartaz do Círio. Hoje, às 18 horas, haverá missa aqui no santuário, celebrada pelo nosso arcebispo, Dom Alberto Taveira. Em seguida, na praça, em frente ao santuário, haverá a apresentação do cartaz do Círio, que este ano tem como tema Maria, a estrela da evangelização. Maria é aquela que nos aponta Jesus, para que nós o encontremos e Ele seja para nós o porto seguro, seja para nós a salvação. Queremos saudar de modo especial o Padre Alexandre Fernandes, da paróquia Jesus de Nazaré, no Jardim Nazaré, em São Paulo. Nos encontramos semana passada e ele disse que na sua paróquia há muita devoção a Nossa Senhora de Nazaré. Ele faz peregrinação nas casas com a imagem e ele nos fez o pedido de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E o estado de São Paulo é de onde mais nos escrevem, onde há mais devotos de Nossa Senhora de Nazaré, fora do Pará. Quero saudar também o Padre Vicente, da cidade de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, onde estivemos segunda-feira passada. Em Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, paróquia Santa Rita, há também devotos de Nossa Senhora de Nazaré. E segunda-feira passada estivemos lá e levamos uma imagem para aquela paróquia. Fomos recebidos pelo Padre Vicente e a sua comunidade paroquial, que estavam celebrando a festa da padroeira Santa Rita.
nesta cidade de Santa Cruz, nesta paróquia, existe uma grande imagem de Santa Rita, que supera em tamanho total o Cristo Redentor, uma comunidade muito viva que nos acolheu. A todos eles também a nossa saudação cordial. E a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos a cada um de vocês que nos ajudam neste caminho em busca de Deus, que partilham conosco a fé, que também nos ajudam efetivamente para as obras e manutenção do nosso santuário. Que Deus, por intercessão da Virgem Maria de Nazaré, abençoe a cada um segundo as nossas necessidades. A liturgia de hoje continua na tônica da despedida de Jesus e, ao mesmo tempo, o encorajamento dos seus discípulos para que não se entristeçam e não desanimem diante da ausência de Jesus e dos desafios da missão que ele confia aos seus discípulos. Jesus não nega as dificuldades, Jesus não nega que eles passarão por provações, que eles terão incertezas ao longo do caminho, mas que também eles terão alegrias, eles terão vitórias. O seu afastamento será, sim, num primeiro momento, causa de tristeza para eles, mas essa tristeza será superada e haverá uma alegria muito maior do que a tristeza. E para ilustrar esse fato, Jesus faz uma comparação com a mulher quando está prestes a dar à luz. Ela sente uma angústia, ela sente dor, mas depois que nasce a criança, ela até esquece essa dor. A alegria é muito maior por ter dado à luz, por ter chegado ao seu filho que ela tanto desejou. Então a alegria supera a dor, supera a provação. E Jesus assim diz que nós, seus discípulos, encontraremos dificuldades ao longo da nossa vida e da nossa missão. Mas que se nós confiamos nele, nós iremos sim superar todas essas provações, essas dificuldades ao longo da nossa vida. Ele vai enviar o Espírito Santo aos seus discípulos para que eles sejam sustentados nesta caminhada e nesta missão. E com a força do Espírito Santo, eles estarão aptos para anunciar e para testemunhar. E o farão com alegria, porque a alegria deve ser uma marca do discípulo missionário de Jesus. Devemos dar o nosso testemunho de alegria. O discípulo missionário de Jesus não pode deixar-se abater pelas dificuldades, não deve deixar-se dominar pelo pessimismo ou ficar parado diante das dúvidas que surgem pela frente. Ele deve seguir sempre adiante, sabendo que o Senhor está sempre presente na sua vida. O Senhor não abandona ninguém. Ora, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que na nossa vida existem sempre esses momentos de tristeza. São tantas situações que nos desafiam, são tantas situações que nos fazem às vezes parar e pensar o que eu devo fazer. São problemas pessoais, são problemas familiares, são problemas de doença. Às vezes a pessoa se sente abandonada, problemas econômicos, enfim, são muitas as dificuldades, nós sabemos, são muitos os desafios, mas
nós devemos ter a certeza de que o Senhor está sempre conosco. E nesta certeza de que Ele está conosco, nós poderemos enfrentar todas as adversidades, até mesmo com alegria. Alegria que não é uma alegria fútil ou ingênua, ou mesmo uma alegria alienada, mas é uma alegria que nasce da confiança no Senhor. Nós não podemos nos fechar diante dos nossos sofrimentos. Nós não devemos fechar os olhos diante da realidade. Às vezes as pessoas dizem assim: eu nem olho mais a televisão, eu nem leio mais o jornal, eu não escuto mais rádio, porque só é coisa ruim. Para todo lado são situações que causam tristeza. Por isso eu prefiro não olhar mais nada. Não é essa atitude que nós devemos ter, senão nós fazemos como a história da avestruz, que diante do perigo coloca a cabeça no buraco, achando que com isso ela está livre do perigo. Ao contrário, ele até facilita para o inimigo. Assim nós não podemos fazer isso, não devemos esconder a cabeça, nos refugiar, mas enfrentar essa realidade, olhar para essa realidade, com o olhar de Cristo, com a confiança em Jesus Cristo, de que apesar de todas essas adversidades, apesar de todas essas situações, dessas calamidades que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo dentro do nosso país, o discípulo de Jesus deve olhar para essa realidade e deve enfrentar, fazer a sua parte, para que tudo aquilo que é contrário ao plano de Deus, esse mundo que se alegra com a aparente derrota dos discípulos de Jesus, seja depois derrotado. Porque não é aquilo que é negativo, aquilo que é o mundo que se opõe ao plano de Deus, que vai obter a vitória. Se nós acreditamos na ressurreição de Jesus, nós temos a certeza de que até mesmo a morte será derrotada, como nos diz o apóstolo Paulo, que o último inimigo a ser derrotado será a morte. Acontecerá um dia que a morte mesmo não mais existirá. Portanto, todas essas situações que existem no mundo, nós devemos olhá-las de frente e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para mudarmos essa realidade, assumir esse compromisso a partir de nós mesmos, procurando viver retamente, honestamente, praticando o bem, lutando pela justiça, para que dias melhores aconteçam, para que o mal não prevaleça, para que a situação de morte que está aí presente seja banida. O discípulo de Jesus tem essa certeza. Esta certeza vem da sua fé na ressurreição do Senhor Jesus, e que Ele é o Senhor de tudo, que o Pai colocou tudo nas suas mãos, e que um dia tudo deverá prostrar-se diante dEle, deverá reconhecer que Ele é o Senhor de tudo. É daí que nasce a nossa alegria, nasce desta confiança no Senhor Jesus, que é o Senhor de tudo, é Ele que mantém a nossa vida, é Ele que tudo governa. O apóstolo Paulo é para nós sempre um exemplo desta fidelidade e deste compromisso e deste empenho para que a palavra de Deus possa ser anunciada. Por isso ele não se detém diante das dificuldades, das perseguições, diante das autoridades que querem impedir que a palavra de Cristo seja anunciada. Esta força do apóstolo Paulo vem da confiança que ele tem no Senhor,
Nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, hoje na primeira leitura, onde o próprio Senhor se revela para Paulo, dizendo que ele está sempre presente com ele, que por isso ele deve permanecer como uma pessoa que não desanima diante de tudo aquilo que pode ser contrário à sua missão. Diz: não tenhas medo. Paulo nos relata, dizendo que ele, estando em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer o mal. Nesta cidade é um povo numeroso que me pertence. Paulo é instrumento de Cristo para anunciar a salvação. E Paulo vai encontrar tantas dificuldades, mas o Senhor garante: eu estou contigo, não tenhas medo. Essas palavras do Senhor para o apóstolo Paulo são também para nós hoje. Não tenham medo, eu estou com vocês, não desanimem. Isso deve nos impulsionar, isso deve nos levar adiante, queridos irmãos e irmãs. Eu sei que existem muitas pessoas que estão tristes, abatidas. Humanamente isso é normal, é natural. Mas a nossa confiança no Senhor, esta certeza de que Ele não nos abandona, deve nos despertar, deve nos levantar para irmos adiante. Continuemos na nossa caminhada cristã com muita fé, com muita confiança no Senhor. Ele é o Senhor de tudo, a nossa vida está em suas mãos. Com Ele nós iremos então caminhar e vencer todas as batalhas da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.